E dando continuidade às patologias, eu vou falar sobre o câncer. A palavra câncer vem do grego e significa caranguejo. O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos. As células normais que formam os tecidos do corpo humano são capazes de se multiplicar por meio de um processo contínuo que é natural. A maioria das células normais cresce, se multiplica e morre de maneira ordenada. Porém, nem todas as células normais são iguais. Algumas nunca se dividem, como é o exemplo dos neurônios. Outras, como as células do tecido epitelial, se dividem de forma mais rápida e contínua. Dessa forma, a proliferação celular não implica necessariamente em presença de malignidade, podendo simplesmente responder às necessidades específicas do corpo. Já o crescimento das células cancerosas é diferente do crescimento dessas células normais. As células cancerosas, em vez de morrerem, continuam crescendo incontrolavelmente, formando outras células anormais. Diversos organismos vivos podem apresentar, em algum momento da vida, anormalidade no crescimento celular, que são essas células que se dividem de forma rápida, agressiva e incontrolável, espalhando-se para outras regiões do corpo, acarretando transtornos funcionais. Então, o câncer é um desses transtornos. O câncer se caracteriza pela perda do controle da divisão celular e pela capacidade de invadir outras estruturas orgânicas. No crescimento controlado, tem-se um aumento localizado e autolimitado do número de células de tecidos normais que formam o organismo, causado por estímulos fisiológicos ou patológicos. Nele, as células são normais ou com pequenas alterações na sua forma e função, podendo ser iguais ou diferentes do tecido onde se instala. O efeito é reversível após o término dos estímulos que o provocam. Então, a hiperplasia, a metaplasia e a displasia são exemplos desse tipo de crescimento celular. Já no crescimento não controlado, tem-se uma massa anormal do tecido, cujo crescimento é quase autônomo, persistindo dessa maneira excessiva após o término dos estímulos que o provocam. As neoplasias, que é o câncer in situ ou o câncer invasivo, correspondem a essa forma não controlada de crescimento celular e, na prática, são chamados de tumores. Então, eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar isso que eu falei. Primeiramente, a gente tem a célula geneticamente alterada, depois uma hiperplasia, displasia, o câncer in situ e o câncer invasivo. A neoplasia é uma proliferação anormal do tecido, que foge parcial ou totalmente ao controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação, com efeitos agressivos sobre o homem. Elas podem ser benignas ou malignas. As neoplasias benignas ou tumores benignos têm o seu crescimento de forma organizada, geralmente lento, expansivo e apresentam limites bem nítidos. Apesar de não invadirem os tecidos vizinhos, podem comprimir os órgãos e tecidos adjacentes. O lipoma, que tem a sua origem no tecido gorduroso, o mioma, que tem a origem no tecido muscular liso, e o adenoma, tumor benigno das glândulas, são exemplos de tumores benignos. As neoplasias malignas ou tumores malignos manifestam um maior grau de autonomia e são capazes de invadir tecidos vizinhos e provocar metástases, podendo ser resistentes ao tratamento e causar a morte do hospedeiro. O câncer é classificado então como uma neoplasia maligna. O processo de formação do câncer é chamado carcinogênese ou oncogênese
Em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem a um tumor visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinogênicos são responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do humor. A carcinogênese é determinada pela exposição a esses agentes em uma dada frequência e período de tempo, e pela interação entre eles. Devem ser considerados, no entanto, as características individuais que facilitam ou dificultam a instalação do dano celular. Este processo é composto por 3 estágios. O primeiro é o estágio de iniciação, onde os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos. O segundo estágio é o de promoção, onde os agentes oncopromotores atuam na célula já alterada. E o último estágio, que é o estágio de progressão, que é caracterizado pela multiplicação descontrolada e irreversível da célula. Eu trouxe aqui os principais tipos de cânceres que existem. São inúmeros, mas eu vou listar alguns para vocês, que é o câncer da cavidade oral, da boca, o câncer de cólon e reto, intestino, o câncer de esôfago, o câncer de estômago, câncer de mama, câncer de pele do tipo melanoma, câncer de pele não melanoma, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de colo do útero e as leucemias. A incidência, a morbidade hospitalar e a mortalidade são medidas de controle para a vigilância epidemiológica que permitem analisar a ocorrência, a distribuição e a evolução das doenças. Conhecer informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo são elementos norteadores para as ações de vigilância do câncer, que é um componente estratégico para o planejamento eficiente e efetivo dos programas de prevenção e controle de câncer no Brasil. A base para a construção desses indicadores são os números provenientes, principalmente, dos registros de câncer e do sistema de informação sobre mortalidade. Então, aqui eu trouxe a incidência estimada de câncer conforme a localização primária do tumor e do sexo. Ela está atualizada conforme o ano de 2020. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. No ano de 2020. Então, aqui na primeira tabela é a incidência em homens. Então, perceba que a próstata é o câncer com maior incidência em homens. E nas mulheres, o câncer com maior incidência, também no ano de 2020, foi o câncer de mama. Esse aqui é um quadro resumo sobre as recomendações nutricionais consensuadas para o paciente oncológico crítico adulto. É uma referência do INCA, que é uma referência quando o assunto é câncer. Então, com relação às necessidades de calorias,
Na fase aguda do tratamento ou na presença de sepse, a recomendação é de 20 a 25 quilocalorias por quilo de peso atual. Na fase de recuperação, já aumenta um pouquinho, então é de 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso atual. Nos pacientes obesos críticos, então quem tem o IMC entre 30 e 50 é de 11 a 14 quilocalorias por quilo de peso atual, e quem tem o IMC maior que 50 é de 22 a 25 quilocalorias por quilo, porém de peso ideal. E quais são as recomendações proteicas? É de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso atual, e no obeso crítico, com IMC de 30 a 40, é 2 gramas por quilo de peso ideal. E o IMC maior ou igual a 40 é 2,5 gramas por quilo de peso ideal por dia. Com relação às recomendações hídricas, é de 30 a 35 ml de água por quilo de peso atual. E com relação à ingestão energética proteica, né? Então, sugere-se que a composição proteica da alimentação do indivíduo adulto esteja entre 10 a 35% do valor energético total, preferencialmente com alimentos de baixo teor de gordura saturada, como os peixes, carnes magras, aves sem pele, produtos lácteos com baixo teor de gordura, nozes, sementes e leguminosas. E para uma alimentação equilibrada, devem ser fornecidos ao paciente orientação geral ou um plano quantificado, de acordo com o caso, contemplando hábitos alimentares saudáveis, tais como dar preferência aos alimentos de origem vegetal, então pelo menos 2/3 do prato deve ser composto por legumes, frutas, grãos integrais, leguminosas e nozes, enquanto o outro 1/3 contenha aves, peixes, carnes magras e laticínios de baixo teor de gordura e proteínas de origem vegetal, como o feijão, a lentilha, o grão de bico. Incluir diariamente frutas e vegetais in natura e grãos integrais, ao invés de refinados na alimentação. Evitar o consumo e bebidas de alta densidade calórica, tais como os fast foods, molhos cremosos ricos em gordura, as bebidas com açúcar, refrigerantes, bebidas esportivas e sucos artificiais que promovem o ganho de peso, e atentar para o rótulo dos alimentos e das bebidas, para se tornar mais consciente das calorias presentes e do tamanho das porções que devem ser ingeridas. Com relação à recomendação para ingestão de gordura, a gordura total deve estar entre 20 a 35% do valor energético total. Os ácidos graxos ômega 6, de 5 a 10% do VET. Os ácidos graxos ômega 3, de 0,6% a 1,2% do VET. E as recomendações para o consumo de hortaliças e frutas. O consumo diário e variado de 3 porções de fruta e 3 porções de legumes e verduras, totalizando um mínimo de 400 gramas por dia. Recomendação para o consumo de carne vermelha. Então, para os adultos que consomem carne vermelha regularmente, limitar a ingestão em até 500 gramas por semana e evitar as carnes processadas. Não há recomendações estabelecidas para crianças e adolescentes, porém, sugere-se que o consumo não passe de 3 porções por semana. Retirar toda a gordura aparente das carnes durante o pré-preparo e dar preferência a preparações contendo mínima quantidade de gordura. Recomendações para o consumo de alimentos processados e sal. Então, evitar alimentos salgados, processados ou preservados em sal. Evitar o consumo de carne processada, como, por exemplo, a salsicha, linguiça, bacon, presunto. Alimentos industrializados,
salgados ou transformados por salgamento, curagem, fermentagem, defumação e outros processos industrializados para realçar o sabor ou melhorar a preservação, e limitar o consumo de sal de adição em até 5 gramas por dia, que é o que equivale a 2 gramas de sódio. Recomendação para o consumo de bebida alcoólica. A recomendação é que evite o consumo das bebidas alcoólicas e, se consumir, não deve ultrapassar a recomendação de uma dose, que contenha de 10 a 15 gramas de etanol ao dia para o sexo feminino e 2 doses para o sexo masculino. Crianças, adolescentes e gestantes não devem consumir bebida alcoólica. E as recomendações para o uso de suplementos alimentares. Não há recomendação, né? Uma alimentação adequada e saudável é suficiente. Em caso de persistência de carências nutricionais, suplementos alimentares poderão ser indicados. Lembrando que essas recomendações aqui que eu trouxe é para um público específico, que são os adultos críticos, e que a cada fase da vida essas recomendações podem mudar. Então, as recomendações para crianças, para idosos, são outras recomendações. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!